Gente, olha o Full HD Convida desta semana. Primeira vez que temos mais de um convidado, de uma convidada aqui no nosso programa. E são três mulheres incríveis, inteligentíssimas e que vão estar aqui com você durante, acredito eu, que meia hora ou até uma hora, mas pode ser que passe um pouquinho, porque imagina quatro mulheres falando ao mesmo tempo, mas são três mulheres que vieram aqui defender o seu negócio, defender a sua inteligência, o seu empreendedorismo, tudo que a mulher hoje é capaz de fazer no mercado de trabalho. Aqui ao meu lado direito, eu tenho a Raquel. Aqui do meu lado esquerdo, essa loira maravilhosa, a Maísa, e aquela morena incrível, a Roberta. E é muito bacana, gente, porque nós nos conhecemos num grupo de network que chama o Nexus, que aliás é cliente também aqui do nosso estúdio, e nós resolvemos nos juntar para trazer para vocês informações muito legais sobre gerenciamento de pessoas, sobre departamento pessoal, recursos humanos. Então, vale para você que é funcionário, vale para você que é dono de empresa. Prestem bastante atenção nessas três vozes que vão explicar coisas para vocês que eu duvido que vocês estejam ligados. Mas vamos começar com você? Primeiro, eu quero que você me fale um pouco da sua formação, da sua carreira e da sua empresa que você representa aqui no Full HD Convida. Ótimo, obrigada, Lu, pela essa oportunidade. E, primeiramente, assim, eu não vou nem falar muito da minha formação, porque ela tem um contexto totalmente diferente do que eu faço hoje. E ao longo desse podcast, eu creio que a gente vai entrar nesses detalhes e eu posso falar um pouquinho mais. Hoje eu estou sócia da Sense The People Company, que é uma consultoria especializada em gestão estratégica de pessoas. O que é isso? Nós ajudamos o empresário a cuidar das pessoas para que essas pessoas cuidem dos resultados da empresa. Como eu disse, eu sou sócia fundadora. Junto comigo tem a Juliana Train, que ela está em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. E antes que me perguntem esse sotaque, né? É de Santa Catarina e ponto. Não tem como negar. Não tem como negar o meu sotaque. Falo meia dúzia de palavras, todo mundo Pronto, já... bate. Você é do Sul? Não, É do Sul, sim. Eu sou não do Sul. E a minha outra metade está lá nesse momento. Por isso que ela não está aqui compartilhando seus conhecimentos com a gente. A Ju é especialista. A Ju é especialista em gestão de pessoas há mais de 15 anos, trabalha no desenvolvimento de pessoas. E nós duas estamos juntas especificamente há 5 anos. E eu tenho uma missão muito importante aqui em São Paulo, que é expandir os nossos negócios para cá. Que máximo, que máximo. E ela, com certeza, a gente tem que convidar ela um dia, ela que se vire para vir para São Paulo e fazer a próxima cadeira aqui para a gente conversar, né? Com certeza. Então, beleza. Rô, quero que você me diga agora um pouco sobre a sua história e sobre a sua empresa. Ai, Lu, obrigada primeiramente por esse convite maravilhoso. Vocês não sabem a emoção que tá de estar aqui, como ela mesmo disse, né? Ela disse 3 mulheres, 4 mulheres maravilhosas, né? Muito maravilhosas Obrigada, mesmo. meu amor. Então, a minha empresa, a RD Soluções RH, ela já tem mais ou menos 5 anos aí, e foi tudo de um desejo que iniciou lá no início da minha carreira, quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos, eu tive uma grande oportunidade. Eu era doméstica e recebi da minha patroa o meu melhor presente, que foi enxergar um talento em mim e falar, não, esse talento não pode ficar perdido. Então, ela mesma arrumou um trabalho que era o trabalho naquela época dos meus sonhos, ser recepcionista. E aí que foi que eu fui para o mercado de trabalho, saí do trabalho doméstico com muito orgulho, muito orgulho. Hoje eu sou especialista na contratação de domésticos, porque eu amo essa profissão também, com muito orgulho disso. Minha mãe era doméstica, minha avó era doméstica, então para mim isso é maravilhoso. Então, nesse contexto de ir para a recepção, aí quem tem talento quer um pouquinho mais, né? Com certeza. Sempre é assim. E aí, lá também no consultório, descobriram que eu era uma pessoa que gostava de pessoas. Eu fui parar onde? No departamento pessoal. E aí tudo começou, há 25 anos atrás. Nossa, quando a gente tem uma missão, quando a gente fala, elas, mais a Rô e a Raquel, que a gente já teve esse tipo de conversa aqui no estúdio mesmo, na nossa
pré-entrevista, né, para a gente saber um pouquinho mais uma da outra. E a gente teve justamente esse papo que Deus, eu não sei, né, eu acho que Deus não é falar sobre religião, né, sobre falar algo que você acredita na fé, nas missões. E a história da Roberta é muito isso, né, é a missão. A Má acabou de falar da missão dela aqui em São Paulo, porque elas sabem que elas têm essa missão aqui. E a Raquel Oi. também tem uma história incrível. Gente, de verdade, são 4 histórias aqui. Eu não vou falar a minha, porque eu acho que o foco são elas. São 4 missões muito incríveis. E são 4 missões que vocês vão ver muito aqui no Full HD Convida, se Deus quiser. Amém. Raquel, eu quero que você fale um pouco de você. Muito obrigada, primeiramente, né, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você, Luciana, Maísa, Roberta, mulheres maravilhosas que eu admiro muito. E a minha história na área de recursos humanos, que é uma palavra que eu gosto muito, é um pouquinho inusitada. Como que eu entrei na área de recursos humanos? Na época eu tinha 17 anos, ou seja, em maio deste ano, 2025, completam 17 anos de profissão. E na época eu não morava com os meus pais. Aliás, eu não cresci com os meus pais. Eu cresci em 4 orfanatos. E no último dos orfanatos que eu morei, eu recebi uma oportunidade de participar de um processo seletivo. Porém, a empresa que eu fiz parte desse processo seletivo não sabia que eu era de um orfanato. E eu, bem esperta, fiquei quietinha ali na hora, né? Porque eu falei, eu não vou falar, porque se eu falar, isso pode de alguma forma me atrapalhar. Na época, como jovem, adolescente. Então, o que eu fiz? Eu participei de vários processos seletivos, especificamente 8 processos dentro dessa empresa. É uma empresa espanhola, multinacional. E o que eu falei? Olá, meu nome é Raquel, tenho 17 anos, atualmente estou cursando o 3º colegial, faço um curso na Faculdade Drummond, que é uma bolsa que eu ganhei como melhor aluna do período da manhã. Esse curso ele acontece aos sábados. Como hobby, eu gosto de ler, eu gosto de meditar, eu gosto de cantar, eu gosto muito de praticar esportes. Então, eu foquei naquilo que eu estava fazendo naquele momento em termos de trabalho, em termos profissional. E como que eu poderia agregar naquela empresa, o que eu poderia aprender, embora, de alguma forma, eu não tinha experiência como profissional. Eu não sabia o que era um salto, eu não sabia o que era ligar um computador, eu não sabia o que era maquiagem, eu não sabia o que era fazer uma unha, eu não sabia nada. Pois bem, ora pois, fui contratada como aprendiz na empresa, e isso aos 17 anos. Então, pela manhã eu trabalhava, estudava à tarde no Senac, que eu agradeço muito, e à noite eu ia para a escola, terminar lá o meu 3º colegial, e foi assim que eu comecei. Não sabia ligar o computador. O que significa RH? Recursos humanos. O que me ajudou na minha carreira, especialmente falando, que eu considero, além da experiência de vida que eu já tinha, né, de tudo que eu já tinha vivido como ser humano, com pessoas que eu convivi, foi a oportunidade de conhecer pessoas boas. Então, tudo isso fez a maior diferença. O bom tratamento que eu recebi naquela empresa, a forma como as pessoas eram atenciosas comigo. E detalhe, ninguém sabia que eu morava num orfanato, porque eu fiquei quieta. Eu falei, se alguém tiver que me reconhecer neste lugar, eles vão reconhecer eu pelas minhas capacidades, pelo meu talento. De não ter dó, né? De não Porque ter às dó, vezes as pessoas têm isso, né? Do tipo, nossa, acho que ela precisa muito. Não. E ela Cara, falou uma que coisa, incrível. a oportunidade pelo talento que ela já tinha consciência disso. E foi exatamente isso. Foi alguém enxergou o talento na Roberta e deu a oportunidade. Alguém enxergou o talento na Raquel e deu a oportunidade. E a Maísa sabe o quanto isso é importante. Mas agora você falou uma coisa que eu fiquei curiosa. Você falou que hoje você faz a gestão, né? Mas não tem a ver com a sua formação. Eu queria entender, que história é essa? Eu tenho uma trajetória, assim, um pouco diversificada. Assim. E isso tem muito a ver com o meu perfil, né? A gente tá falando aqui de talentos e tudo. E eu tenho um perfil, assim, que é muito, talvez, assim, dominante. E eu comecei com arquitetura e urbanismo. Essa é a minha formação acadêmica. Nossa. Uau. E aí,
Fui lá, eu tava passando por um momento difícil, daí eu fui a psicóloga que foi a minha, na verdade, assim, a minha mãe muito sábia, né? Eu também tenho a história da minha psicóloga Ah, aí para psicólogas mudança de muito carreira. sábias, assim, né? Não que a gente tivesse assim, condições, mas eu tava passando por um término de relacionamento, um relacionamento até meio abusivo, assim. Naquela época a gente nem sabia desses nomes. Hoje, Hoje relacionamento tóxico tá em todos os lugares. então, né? assim, bom, deixa eu colocar esse relacionamento também nessa caixinha ali desse título, né? Porque realmente foi o que eu passei. Mas na época a gente não tinha noção disso, a gente erguia a cabeça, segue a vida e tudo mais. Mas a minha mãe decidiu me colocar, me mandar numa psicóloga, eu fui lá umas 3 vezes e nisso eu tava bem nessa fase de escolher o que eu queria fazer de faculdade. E aí eu tinha, assim, a minha mãe tem uma fábrica de lingerie, eu me criei dentro daquela fábrica. Ainda tem, olha, notícia boa, hein? Ainda tem. tem, Opa! E eu me criei lá, eu costurava, eu tinha toda uma rotina de trabalho lá. E aí, quando eu tava durante esse relacionamento, eu pensava assim, ele sempre me falava, por isso que eu disse, é um relacionamento abusivo, porque ele me limitava ali, ó. Se tu sair daqui da cidade, terminou. E eu com aquela mentalidade jovenzinha, né? E eu assim, ai meu Deus, tem que fazer alguma coisa aqui, que eu não posso sair do Cedro. A minha cidade natal é São José do Cedro, Santa Catarina. Cidadezinha de 14 mil habitantes. Então, o que eu pensei? Eu só posso escolher faculdades que eu consiga fazer sem sair daqui. Olha como limita o nosso pensamento, né? Limitando o meu pensamento. Dentre as faculdades que tinha ali em São Miguel, eu pensei, administração de empresas. Nada contra o curso, mas eu estava condicionada por uma situação de um relacionamento. E aí eu pensei, posso trabalhar na empresa da minha mãe, fica fácil e tudo mais. Mas a vida não quer que as coisas sejam fáceis pra gente, né? Aí, tá, com esse término, aí eu fui na psicóloga e ela em conversas, assim, foi entendendo sobre os meus talentos, né? E aí ela falou assim, você já se imaginou fazendo arquitetura? E ela jogou isso daí. Eu gostei da ideia. Como eu não estava com ele naquele momento, eu já pensava em mais possibilidades. A arquitetura não tinha na cidade mais próxima, mas teria numa outra que não ficaria tão longe, que foi Chapecó. E assim, eu fui para Chapecó, saí de casa aos meus 17 anos, assim, hoje eu vejo, assim, que foi um grande desafio, porque naquela época eu ia no orelhão para falar com meu pai, com a minha mãe. Hoje em dia a gente tem toda uma facilidade, né? Toda uma facilidade na comunicação. Então, mas naquela época eu pegava o cartãozinho para ligar do orelhão, nunca tinha andado com um coletivo, um ônibus. Para mim tudo era novo, assim. É uma cidade pequena, Cidadezinha né? pequena, eu tinha meu pai ali perto, que podia me buscar na escola, tinha toda uma, assim, de uma forma simples, mas eu tinha tudo. Nunca tinha ido para uma cidade grande, ainda mais sozinha. Mas enfim, fui para lá e fiz arquitetura e urbanismo, me formei com 22 anos e atuei exclusivamente na arquitetura por 8 anos, até que eu fiz novamente uma grande reviravolta, peguei a minha vida e virei assim de cabeça. Do tipo, peraí, que eu posso complicar um pouquinho mais. Sabe o que é? Mulheres, tá? Vocês são Mulheres. mulheres, assim, 30 anos, começa a bater um reloginho biológico, aí tu começa a pensar assim, pá, né, a virada dos 30, assim, foi muito, tanto que eu falo, eu tô chegando nos 40, eu tô chegando nos 40 esse ano, né, e eu falei, gente, eu nem superei a dos 30 ainda, eu nem superei a virada que eu fiz na minha vida dos 30, vamos com calma, vida, vamos com calma, mas nesse momento, então, eu decidi sair da arquitetura, por algumas questões que depois a gente volta a falar, e fui para a empresa da minha família. Voltei para a fábrica de lingerie, onde eu participei assim, de toda a gestão por 5 anos. Então, foi a minha escola de gestão de negócios, de pessoas, um negócio familiar, até que chegou a pandemia e, novamente, eu não estava satisfeita, porque negócio familiar, a gente sabe, É difícil. tem as suas dificuldades. Eu morava com a minha mãe e eu trabalhava com ela. Então, não é fácil, não era fácil, nós tínhamos objetivos diferentes. Novamente, eu vejo assim, o quanto o meu perfil comportamental batia de frente ali com algumas questões. E tudo isso foi me levando por uma jornada de buscar conhecimento. E nessa jornada, eu conheci a Ju, minha sócia, minha atual sócia, através de um treinamento que eu fiz com ela do Dale Carnegie. E aí, conheci ela nesse momento, tá, beleza, a gente não se viu mais. Mas em 2020, durante a pandemia, eu quis
quis entrar numa nova fase da minha Nossa, vida. como todo mundo teve uma reviravolta Ai, na pandemia. Não, isso aí eu nem Todo vou falar mundo. agora os detalhes tudo da Isso. pandemia, mas eu tenho certeza Exato. que a pandemia impactou demais. A Full HD surgiu por conta da pandemia. Uau! E o meu negócio Caju surgiu nesse momento, em 2020, que esse ano vai estar completando 5 anos. Exato. Todas vão fazer aniversário esse ano, é Eu isso? já É fiz. isso. Acho que poderíamos fazer De uma festa de empresa. comemoração. De empresa. Empreendedoras da pandemia. Isso aí. Já Depois temos. da pandemia. Exatamente. Vamos, que eu tenho a minha aqui para contar então para você. Vai lá. Gente, mas eu falou da crise dos 30, né? Eu vou fazer 51 esse mês, dia 12, semana que vem. Mas eu tive aos 40. Mesmo já entendendo, já praticamente 15 anos, atuando na área de gestão de pessoa, eu falei, chega, não quero mais gestão de pessoa. É quando você quer negar aquela sua missão. Então, o que eu fiz? Eu abri um salão de beleza. Eu larguei todos os trabalhos que eu tinha como coordenadora de recursos humanos dentro do escritório de contabilidade, que naquele contexto eram 2. E muito bem, as carreiras já bem sólidas. Eu sei, não quero mais isso. Eu quero fazer outra coisa. E meu esposo, você quer fazer o quê? Eu vou abrir um salão de beleza. Tem certeza disso? Tem. Então, eu abri mão de tudo e abri o salão de beleza. Enlouqueci, virei a louca do salão. Isso me causou muita dor. Vou trazer para vocês essa história, vocês vão rir muito um dia aqui com isso. Eu até me separei durante 7 meses, porque ninguém me suportou. Porque eu fiquei obcecada pelo salão. Então, como eu sou de escritório de contabilidade, trabalho administrativo, de segunda a sexta, a minha vida toda estava estruturada, de segunda a sexta, sábado, né, vai se divertir. Não, salão de beleza, eu resolvi, no anseio de crescer rápido, trabalhar de segunda a segunda. Abrir todos os dias. Um andar só não é o suficiente, vamos fazer 2, vamos pôr estética, vamos pôr tudo. Então, ali eu consegui só adquirir uma dívida de 100 mil, aproximadamente, e uma doença mental, porque eu não estava feliz. Porque eu estava dentro de uma atividade que talvez, se um dia eu tiver que abrir o salão, aquele não era o momento. Prestem atenção. Porque eu ouvi da pessoa que estava do meu lado, que era meu esposo, pô, você pode abrir, mas não está na hora. Você é contra mim. Você é contra os meus sonhos. Porque a gente tem essa coisa, né? Uma pessoa que não é a favor daquilo que você quer naquele momento, você fala que ela é contra. A gente fecha os nossos ouvidos e a gente tem que prestar bastante atenção, porque quem está do nosso lado numa jornada sabe sim o que é melhor para a gente. Tem certeza que aquela pessoa nos ama, ela sabe. Então, ouvir conselhos é muito importante. Tirar o orgulho um pouquinho de lado e ouvir a pessoa que está do teu lado. Esse é uma das lições que eu aprendi. Foi bom eu ter ido, aberto, falido, e na pandemia, adivinha? Volta, Roberta, para o Recursos Humanos. Abre a empresa ali e começa de novo a sua jornada naquilo que eu sei fazer de melhor. Caramba, olha, gente. Impressionante. Quanto tempo a gente já tem direção de podcast? 20 minutos e a gente nem começou. Mas a história da Raquel também é muito bacana, mas eu quero voltar para um ponto. Houve um momento em que eles souberam que você morava no orfanato. Sim. E como é que foi isso? Foi tranquilo, ninguém acreditou, né, na verdade, porque a princípio eu demonstrava ali uma certa postura, uma certa proatividade, um certo comportamento que, infelizmente, aos olhos da sociedade, quando você fala, no meu caso, eu cresci em 4 orfanatos, então foram 11 anos na minha vida em orfanato. Então, quando você conhece uma pessoa que não entende, que não conhece o que é um orfanato, a primeira coisa que a pessoa pensa, infelizmente, existe um preconceito. Nossa, total, era o que eu ia falar. No sentido de, olha, essa pessoa não vai ser ninguém, ela não vai dar conta, ela não vai conseguir, ela não vai chegar lá. Eu ouvi isso inúmeras vezes, inúmeras. Foram incansáveis as vezes que eu ouvi que eu não ia dar certo. O que fez dar tudo certo? Os meus ouvidos bem fechadinhos e o meu objetivo. Em você, né? Meu objetivo. Com 7 anos de idade, eu tracei o meu objetivo. Com 7 anos? Com 7 anos. Eu já tinha o meu objetivo formado e o meu maior objetivo naquele momento, com 7 anos, era fazer 18 anos. Então, o meu objetivo maior
Não era viver, era sobreviver em meio Ao caos. ao caos. Eu falava, meu Deus, cada hora eu estava num lugar e cada hora numa coisa. E eu venho também de uma família de 11 irmãos, um praticamente de cada pai, e tá todo mundo misturado. Enfim, é uma história longa, claro que futuramente nós vamos Com voltar, né, certeza. nos detalhes dessa história. Mas quando eu falei, ninguém acreditou. Foi um choque. Nossa, mas como assim? O que que aconteceu? Eu falei, não, gente, tá tudo bem. Pô, legal, né? E você sobre. Então as pessoas elas começaram a me olhar ao mesmo tempo com credibilidade. Com Uma coisa com respeito, né? muito respeito, muito respeito. Por quê? Porque eu sempre fui, eu me considero uma pessoa imposta. Cara, ao mesmo eu posso te tempo. falar, Raquel, que foi exatamente o sentimento que eu tive quando eu te conheci pessoalmente. Porque as reuniões da Nexus, né, do networking que a gente participa, a maioria é online. E eu tinha acabado de entrar e já fui para um happy hour, porque eu falei, não, gente, eu tenho que estar ali, né, conhecendo as pessoas pessoalmente. E a gente sentou na mesa, eu sentei na mesa dela, oi, gente, tudo bom? Vamos sentar aqui, né? Posso pedir uma cervejinha? Tipo, caguei, né? Desculpa, Muito a YouTube bom. pode falar, né? Pode. Caguei pro protocolo. Cara, eu vou beber, porque se você não bebe, tá tudo bem também. A gente tá num bar, eu vou beber, né? E aí pedi a Maravilhoso. cervejinha, a gente conversando como quem não quer nada. Daqui a pouco ela olhou para mim, ela falou assim: eu vou te contar a minha história. Eu parei assim, olhei para a história assim e eu fiquei. Estarrecida. Não, a impressão que eu tive, mas você não estava nesse dia. Não tava. Mas eu fiquei paralisada. Eu fiquei tão orgulhosa de ter me emociona a oportunidade de ter conhecido ela, porque eu tenho quase 49 anos e eu nunca tinha conhecido alguém com uma história dela, porque não fazia parte, né? Eu não posso ser hipócrita de falar que eu nasci numa classe média. Então, eu estudei em colégios particulares, que tinha o pai, a mãe, os filhos, né, casal. Eu não cresci com essa realidade, eu não tinha amigos com essa realidade, então eu não cresci com essa história. E quando ela, cara, me emocionou tanto conhecer de perto uma história tão incrível. Você já escutou a história dela? Não tinha escutado. Má é incrível. É incrível. Gente, eu queria uma vez que a gente gravasse para conhecer a história dela, porque eu acredito que tenham muitas pessoas que não que morem em orfanato, ou que saíram de um orfanato, ou que estejam em condições um pouco abaixo da classe baixa, que hoje a gente não sabe nem mais o que é classe alta, média. O Brasil muda tanto, né? Que hoje eu já sou classe baixa. Eu deixei de ser classe média, né? Pelo valor de renda mensal, né? Eu virei classe baixa, mas tá tudo bem. Que eu acho que pode inspirar pessoas a não desistirem, porque o que essa menina passou é incrível. E acredito que você, Roberta, também tenha passado por muitas coisas. Como você também, Má, vindo desbravar. E eu acho que é isso, são histórias que eu acho que é muito além de falar da empresa, muito além de falar do negócio. É falar de histórias que possam mexer com quem está nos assistindo, do tipo, caramba, uma história parecida com a minha. E eu posso vencer também. Não é isso? Exatamente. E o que eu ia dizer, assim, que é uma grande superação escutar tudo isso, porque o ambiente, ele molda as pessoas. A gente sabe Muito. o quanto o ambiente onde a gente está inserido influencia Muito. nas nossas decisões. Total. Então, você pensa, a força que tu teve que fazer para superar esse ambiente, ela é muito maior. E sendo mulher Sendo ainda. mulher. E é algo que até a gente fala dentro das empresas. Por exemplo, nós estávamos comentando antes aqui de começar. Você pega uma pessoa super boa e coloca ela dentro de uma empresa que tem uma cultura assim, que não puxa para frente, uma cultura mais parada, aquela pessoa não vai mostrar os resultados dela. Então você é essa pessoa super boa, e você estava num ambiente que não te favorecia. Poderia te moldar para uma Poderia outra. te moldar totalmente para aquela situação ali. Então, você ter essa força de superar e sair desse lugar.
é uma força gigantesca. E por isso que a gente fala que a superação... E se uma pessoa consegue... Todos vocês conseguem. É todo mundo muito pode possível. conseguir. Muito Não, mas é possível. engraçado você ter falado isso, Má, porque é bem isso, né? O lugar que a gente vive molda a nossa história, um pouco da nossa Sim. história. Só que no caso dela, ela, com certeza, ela viveu em lugares que não tinha esse molde muito bom. E Mas ela até 17. superou o lugar, do tipo, Ela eu não superou. vou ser essa Superei o pessoa. ambiente, as pessoas. Imagina, com tudo. 7 anos, ela falou, meu objetivo é chegar com Aos 18. Olha que lindo isso. E garantir a minha liberdade. Porque eu fiquei presa, né? É, Todos porque esses você não anos. pode sair, né? Ou você exato. foge, vira moradora Olha de a rua. Escolha. né? Olha Escolha só essa. que engraçado essa história. Minha conexão com a Raquel é muito forte. É algo assim impactante. De outro mundo. Porque enquanto Raquel estava se formando dentro de um orfanato, essa mulher maravilhosa que ela é, que eu admiro, que eu amo de paixão, eu estava lutando com essa mesma faixa de idade para não ir para um. Porque eu fiquei órfã de mãe aos 11. Só que meu pai, ele tinha 35 anos de idade. Novíssimo. E ele amava minha mãe de uma paixão louca. Então, ele não casou novamente. Não sei o lado bom e ruim, não tive madrasta. Mas tive um pai enfurecido com a vida, com ódio de ter ficado viúvo com 5 filhas. Filhas. Todas meninas. E que ele não tinha habilidade zero com meninas, não sabe nada. Um homem matuto, que não sabia ler e escrever, do sul do Mato Grosso do Sul. Meu Deus. Então, para ele, aquilo ali causou dor, sofrimento e o álcool. Ele achou o álcool como uma escapatória. Então, 5 meninas de menor, com um alcoólatra, um homem desestruturado financeiramente e mentalmente também, que deu uma virada ali nas atitudes dele. Nós éramos o quê? O fruto do juizado de menor Meu daquela Deus, época. conselho entendeu? Uau, tutelar bateu conselho na tutelar, porta. entendeu? Bateu na porta. Oi, Tururu. Leva tudo, Leva leva mesmo. tudo na hora. Na hora. Isso é a condição ali, Eu falava Era no só banho, eu tava "Ei, esperando você. isso. E aí, o que foi que eu fiz? Eu tenho que mudar isso. Por orfanato eu não vou, porque eu tinha um medo, um receio de separar das minhas irmãs. Se chegasse isso, adotar uma, ficar separada, aquilo para mim era dor maior ainda do que eu já vivia. Então, eu fiz de tudo para defender a família junto, omitia, escondia várias coisas, abusos, de tudo que é forma, para não ir para um orfanato. No bem é que entendemos que há situações boas ou ruins. Para mim, aquilo foi uma salvação Positivo, também. Foi positivo, mas nós ficaram juntas, conseguimos passar por essa fase. E o meu objetivo na vida, por muito tempo, era sobreviver também. Então, quando eu e Raquel nos conhecemos há 2 anos atrás, e a gente não conhecia a história uma da outra, e aí trabalhar junto primeiro, para depois conhecer a história uma da outra, que foi mais ou menos isso, a gente só chorou, porque... Mas olha como a sua história se repete, né? Uhum. Porque na empresa não perguntaram sobre a sua história, não perguntaram nada. E a Roberta, ela se Não. impressionou pelo seu profissionalismo e Sim. você se impressionou pelo profissionalismo dela. E depois, com a intimidade, entendeu que as Isso. histórias eram muito Não parecidas. foi Ai, que por incrível, conexão gente. da história primeiro, foi porque eu enxerguei nela e ela enxergou em mim a amizade e amor. Foi ali, gente. Ficamos amigas durante 1 ano, se encontrando nos eventos sociais, até que no dia do meu aniversário de 50 anos eu falei, Raquel, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém para me ajudar, que tem bastante demanda para fazer, eu não estou dando conta. Ela, estou aqui, Rô, eu posso te ajudar. Eu falei, como assim? Você pode ser comercial? Porque eu conheci ela atuando na área comercial, que ela é muito boa também, por sinal. Ela, não, são 16 anos de RH, que tem estrada Oi, de deixa eu RH. contar para você, filha. E Você aí, senta aqui. peraí. E aí eu falei, vamos contar isso direito. 3 meses comigo, pedi em casamento, viu? Sentei na hora. E agora somos sócios há um pouco Maravilhosas. mais de 6 meses. Maravilhosas. Muito bom. Gente, olha, e a gente nem começou a falar dos negócios ainda, mas vamos começar? Não, eu acho que é até assim, incrível. eu já estou fazendo umas pontes aqui com O negócio. trabalho, né? Já falei antes sobre a questão do Marqueteira é ambiente. marqueteira, Porque o ambiente- gente. Faz link com tudo. O ambiente Ok. que nós estávamos falando aqui é a cultura da empresa. E agora entra um outro detalhe, que das 2 histórias aqui, eu consegui pegar esse ponto em comum, que nós também estávamos falando isso aqui antes. A motivação. É ela que vai fazer você passar
pelos processos que você precisa passar. Porque assim, não é gostosinho, Não. vai ter perrengue, vai ter assim, ó, vai ter coisas que você não gosta de fazer, que vai ter que fazer. Vai doer. Só que aí tu vai sempre pensar, meu, eu vou ter que fazer, tá, mas pra chegar lá onde eu quero, eu vou ter que passar por isso. Então, isso é que fez esse teu objetivo. Podia ser só sobreviver, mas era a tua grande motivação, porque aquilo ali era fundamental pra ti naquele momento, né? Para você era não se separar das suas irmãs. E vocês percebem como motivação é algo emocional. Totalmente emocional, não é salário. Então, Não. aí que a gente entra na parte de gestão de Isso. pessoas. O que motiva as pessoas Sobreviver. no primeiro momento, elas inconscientemente elas pensam que é dinheiro. Conscientemente, quer dizer, elas pensam que é dinheiro, mas na real é emocional. Então, os líderes, os empresários, quando eles, principalmente se tratando de nova geração, que agora o assunto está mais em pauta, eles têm que conectar as pessoas com algo que vai além de salário. E aí sim, esses novos gestores, esses líderes, eles precisam ser psicólogos das pessoas, os terapeutas. Isso é entender de pessoas. Entender que todo mundo tem problema, inclusive o líder. E buscar nessa pessoa É. o que motiva ela. O que motiva a Maísa é diferente do que motiva a Roberta. O que Bom, motiva eu a acho que Raquel. quem tá aí nos assistindo já entendeu quem é quem aqui, né? A Maísa é aquela que olha a pessoa, observa, ela já fez um branding da pessoa, né? Ela já Exatamente. estudou aquela Todo pessoa perfil. e ela sabe o perfil dessa pessoa porque ela é especialista em gestão, né? Ela pega a sua empresa, ela vai olhar a sua empresa de cabo a rabo e vai te dizer onde você está errando. No lado pessoal, no lado financeiro, em tudo. Ela vai fazer um raio-x da sua empresa, enquanto essas duas vão contratar alguém para a empresa. Exatamente. Olha como uma coisa Muito bom. incrível. E que raciocínio que você teve aqui delas, não? Não, é justamente as nossas histórias. Realmente a elas- arquitetura não tinha nada a ver com você, amiga. Não, eu, Não eu, eu mesmo. sinto assim que eu nasci para esse mundo dos negócios. Agora vamos falar um pouco então desse seu mundo. Tá. É isso que eu falei agora? É isso que a sua empresa faz? Hoje nós atuamos nessa área de gestão estratégica de pessoas, que é justamente olhar para as pessoas como algo que vai além de alguém que está só ali recebendo um salário, né? Essa pessoa, ela tem parte da estratégia da empresa a ser entregue. E aí as empresas, elas desconectam isso. Elas têm essa mania de desconectar, aquela coisa, as tarefas diárias, mas essa pessoa tem que ter tarefas que conectem com a estratégia que o negócio tem. Lá no final do ano, lá no final dos 5 anos que a empresa faz a visão, normalmente, do negócio para 5 anos, ela tem que ter uma jornada que leve até essa visão. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai ajudar a empresa a pegar essa visão, essa missão do negócio e levar para cada um dentro da empresa. Qual é a sua parte na estratégia? Isso também faz com que as pessoas se conectem num nível maior. Eu estou ajudando a empresa a chegar nessa visão que ela tem. Não é sobre... Isso quando a empresa tem a visão, né? Tem uma visão clara. Né? Porque às vezes tem aquela visão que achou no Acha, Google, achou no Google. Ai, gostei dessa aqui, né? É. Então, inclusive, esse é um dos serviços que a gente ajuda a fazer. Através de workshops, a gente vai montar essa visão de negócios, alinhar os sócios. Eu, Maísa, tenho uma sócia, a Juliana, e a gente precisa estar alinhado. Já imaginou? Eu, por exemplo, assim, eu me mudei para São Paulo e tenho uma missão aqui de expandir os nossos negócios para cá. Se a minha sócia Ju não quisesse vir atender em São Paulo, Acabou a empresa. entendeu? A nossa visão precisa estar alinhada. E desde que a gente montou, fez todo um trabalho de marca, de branding, tava lá. A gente fez a numerologia do nosso nome, a Ju tem toda essa coisa. Ela fez a numerologia e ela disse assim, ela só mandou uma mensagem assim, Maísa, te prepare para viajar. Porque, tipo assim, a nossa marca, ela não tem raízes. Eu me arrepio toda. Ela não tem raízes. Então, assim, olha, nós vamos pro Brasil. mundo. E eu lembro quando a gente tava lá, né, pensa, oeste de Santa Catarina, cidadezinhas pequenas, a gente foi lá, fez todo o nosso brand. Quando eu vi a marca Sense the People Company, eu pensei, nossa, isso aqui tá muito grande. Para, que eu sou de Londres. Não é. Eu nasci em Londres. Segunda vez que me arrepio aqui, né? E aí, quando eu vi essa marca, eu falei, meu, ela é pequena. Quer dizer, nosso lugar é muito É pequeno para nossa marca. E aí eu vou te dizer,
olha o que a marca fez com a gente. Até então, eu jamais me imaginava morando em outro lugar, tá? Fique claro que eu amo ainda, A sua cidade amo a minha pequena, cidade pequenininha, a sua liberdade, família, tudo, né? tudo, família. Segurança. E aí, naquele momento, a gente, foi em outubro, tá? Na verdade, final de setembro, a gente conheceu a nossa nova marca. Em outubro, chega o meu marido e fala, né? Recebi uma proposta para ir para São Paulo. Então, assim, naquele momento, a minha mente já, assim, se abriu. Naquele momento que eu vi a nossa marca e eu falei aquilo de que ela tá muito grande para cá. A Ju já veio com aquele negócio da numerologia. Bendita numerologia, né? Aí, falando aquilo já tinha acionado algumas coisas na minha cabeça. Aí vem o Vitor e fala assim, eu recebi essa proposta e vamos morar para São Paulo? Aí eu já estava acessível, porque eu nunca esqueço que eu escutei uma coisa que dizia assim, as oportunidades no momento errado, elas são ameaças. E no momento certo, elas vão ser, teoricamente, oportunidades. Então, se aquilo ali, esse convite, tivesse acontecido 3 meses atrás, tinha sido uma ameaça para mim. Porque eu sempre via, o Vitor vivia aqui em São Paulo, ele vivia aqui. E eu sentia que esse momento ia chegar e eu ia dizer assim pra ele, tu fica em São Paulo e vem pra cá me visitar e a gente fica assim. Era isso que eu pensava. Ou até o momento que tu sai da empresa. Era isso que eu pensava, tá? Bem restrita, né? Bem restrita. E aí, Mas é que tudo tem a hora certa, o momento certo. Essas situações foram se abrindo pra mim e aí então aquela oportunidade se tornou chegou o momento certo para aquilo ali não se tornar mais uma ameaça e virar uma oportunidade. E cá estou em São Paulo, né, sofrendo pra caramba. Mas o que é natural. Maravilhoso. Mas agora você tem Faz a parte do gente. Agora você tem a Agora você gente. tem a bom. gente, não Foi é? você, exatamente. Exato. Olha que E tem bênção. esse Não, público aqui, maravilhoso muito que vai agradecida, assistir. muito agradecida por essa oportunidade, porque realmente, de fato, eu não me imaginava. E até um tempo, eu até fiz um vídeo que eu falei sobre isso, que um tempo atrás disso acontecer, juntamente com toda essa reviravolta de marca, eu tinha umas declarações de prosperidade que eu fazia. E uma delas, eu dizia, Deus, que seja feita a tua vontade Amém. e não a minha. Amém. Lógico, Porque você a não tem minha controle vontade, de nada. o que era a minha vontade? Ficar ali. É. Falando, Confortável. criar o filho, minha mãe tava do lado, ela podia me ajudar a cuidar. E aí, quando veio essa coisa, eu só falei, mas Deus, tá louco? Agora eu botei nas tuas mãos, olha o que tu fizeste. Ué, Que bom. vai deixar comigo ou vai querer ficar no E daí, controle? sabe, parece que Deus disse assim pra mim, né? Eu brinco assim, né, com essas histórias, mas, com todo respeito, claro, né? Mas parece que Deus disse assim, filha, até que enfim, agora tu vai deixar eu fazer as coisas do jeito que tem que ser, então vamos lá. Aí começou já fazendo essas mudanças, aí quando veio eu falei, opa, tá bom, se é isso que tu quer pra tua filha. E aí Amém. eu retorno uma frase sua que você já disse aqui. Não vai ser fácil. Não vai ter perrengue. Vai ter tropeços, mas você vai vencer, porque qual é a sua motivação? É o meu propósito, né? Não é sobre salário. Se fosse por salário, eu tinha ficado lá. Não é sobre isso, é algo maior, de eu me transformar, de eu me desenvolver. Tanto que, para todo mundo que me pergunta, né, vale a pena? Eu falei assim, olha, o que vale a pena aqui é a expansão de consciência que eu tô tendo. É a expansão de consciência. Isso vai acarretar, claro, em prosperidades que também vão ser financeiros, mas o maior propósito é expandir essa consciência, esse desenvolvimento que a gente tem estando aqui. Gente, emocional é Maravilhoso. tudo, né? Emocional é tudo. Agora, a empresa de vocês, meninas, nessa parte de RH, vocês trabalham nessa parte de terceirização, é isso? Isso. Então, se a agência, né, a Full HD, ela precisa de um editor de vídeo novo. Eu falar, meninas, eu estou precisando de um editor. Exatamente. Como que é essa contratação? Eu pago para vocês ou vocês só me ajudam a contratar e o restante é comigo? Como é que funciona? Porque eu nunca pensei nesse lance da terceirização, porque a maioria das empresas já tem o próprio departamento pessoal, no departamento de RH. Não, eu nunca pensei nessa ideia da terceirização. Olha, por que terceirizar? Primeiro ponto, porque o serviço de recrutamento e seleção hoje, ele precisa ser muito estratégico também. Primeiramente, quando a Lu chegar em mim e falar assim, Raquel, preciso de editor de vídeo, eu vou sentar com você primeiro.
eu vou entender você, eu vou conhecer um pouco da tua empresa. E do que eu preciso, Porque né? o que a Maísa falou, gente, é muito sério. O identificar um talento, isso a gente tem técnicas para fazer isso. Temos até testes para fazer isso. Mas vamos imaginar que o teste funcione muito bem, as técnicas funcionem muito bem. Aí eu trago um talento, um editor de vídeo, mas que não tem nada a ver com a Lu. Uhum, Os valores da Lu. uhum. E valor não se discute. Você concorda? Porque todas as relações, elas são pautadas em valores. Então, quando eu converso com você, que eu conheço a tua empresa, eu conheço a tua história, eu conheço a tua trajetória, o que você está esperando também para os próximos anos, eu consigo trazer alguém que conecta isso com você. E isso que vai fazer a diferença do nosso processo seletivo. E que o teu RH, o seu departamento pessoal, não vai conseguir fazer isso com esse olhar que a gente tem. Não vai. Outra coisa, o recrutamento de seleção é doloroso e leva-se muito tempo. Nós temos que nos desdobrar. E aí o tempo, o que ele prejudica? A qualidade. Se o seu departamento pessoal está cuidando ali do processo admissional, das férias, do pagamento, do ponto, toda essa parte tática ou burocrática, como que ela vai parar para analisar se aquele perfil realmente faz match com a empresa? É muito difícil. E aí vai por demanda, sabe? E vem qualquer pessoa e aí você acaba Aí aceitando. fica aquele entra e sai, Aquele entra né? e sai, aquele entra você não entendendo o porquê. E todas as vezes que a gente faz esse trabalho, essa lição de casa primeiro, toda essa ponte voo na empresa, se for necessário. A contratação é mais certeira, mais né? certeira, E é mais difícil assertiva. fazer essa entrevista, esse lobby ali com o entrevistado? Não, Nossa, particularmente eu teria eu acho o dificuldade máximo. tremenda, porque eu acredito tanto nas pessoas. Nossa, se você virar pra mim e me contar uma história. Processo, né? É. Processo. Se a pessoa me contar uma história triste, eu falo, Você gente, é acredita, né, sério, Lu? eu já tive, ó, só da agência eu já tive isso. De acreditar na história triste e levar uma punhalada pelas costas. Não, eu particularmente, até por experiências, né, de vida pessoal e por ter convivido já com muitas pessoas, a parte da entrevista, recrutamento de seleção, para mim é o máximo. É olhar para aquela pessoa, para aquele perfil, identificar aonde ele encaixa. Por exemplo, aqui na Full HD, fiz uma entrevista, a pessoa ela não encaixa aqui, só que ela é muito boa e ela encaixa em outra oportunidade que nós temos. Então, de alguma forma, quando eu entro em contato com um candidato para entrevistá-lo, a partir do momento que eu cheguei no ponto da entrevista, para mim, essa pessoa, eu vou ajudar ela de alguma forma. Nossa. Seja aqui, seja em outra empresa. Por quê? Porque eu já consigo ter ali a identificação, feeling, né? o feeling. Vocês têm um banco perfil. de pessoas, assim, também? Sim, nós temos um banco. Temos o banco, que nós trabalhamos, que nós fazemos ali um filtro. Eu, particularmente, não me baseio 100% no que está escrito no currículo, porque, às vezes, você olha um currículo, tem escrita ali, só que a gente sabe que é muito mais do que aquilo. Então, eu, por ser uma pessoa curiosa e ter um instinto natural de comportamento humano, eu falo, é essa pessoa. Eu olho, eu entro em contato, a pessoa me responde e dá certo. Agora eu vou falar uma coisa É séria pra vocês, eu vou impressionante, desabafar. é muito certeiro. Tá? Desabafe, Vou chora. desabafar, foca em mim a câmera, que é um desabafo, tá? De anos. Eu sofri muito na mão do RH na minha vida. Por quê? Porque até eu tive várias viradas de chave na minha vida. Várias. Eu gosto muito de desafios. Mas até eu entrar para a TV, e isso foi em 2005, antes disso eu trabalhava em empresas. Então eu trabalhei em marketing, trabalhei em telemarketing, trabalhei assim, em 300 lugares, em banco, porque eu fiz administração com especialização em marketing, né? Então eu trabalhei com marketing até 2004. Então, eu participei de muitos processos, gente. E as dinâmicas. Gente do céu, o que que são aquelas. Óbvio que as dinâmicas da minha época, né? Isso em 1990 e tal, lá, não são iguais às de hoje, mas eu sofria muito. Eu ia no banheiro,
antes da entrevista, demais, porque eu ficava nervosa. Vocês eram para mim, assim, uns demônios. Eu via vocês Tá como vendo, assim. né? Você que Olha tá fazendo só. dinâmica ainda. Eu presta tinha atenção medo, nisso. eu tinha medo do Lu, RH. nós temos 87% de assertividade nos nossos processos. Pergunta para Raquel quantas dinâmicas a gente aplica no nosso entrevista. Então, hoje, Zero mas dinâmica. o que Não é as Que dinâmicas. bom que hoje não, Não é é mais sobre assim, dinâmicas, Não é gente. sobre dinâmicas. Porque eu sofria com as dinâmicas, quando era em grupo era Até pior que enfim alguém ainda. falou sobre Em isso. grupo era ruim, porque eu ficava nervosa. Uma vez falaram assim para mim, vocês vão ter que vender gelo para esquimó. Falei, gente, como é que eu vou vender o gelo para o esquimó se ele mora no gelo? Mas, Lu, deixa eu defender, vai. Vou defender minha classe agora, tá, gente? Não, sim. tínhamos o disque, né, Maísa? É Pessoas não porque a utilizavam, gente não então, tem ideia do que está por trás dessa dessas pergunta, dinâmicas, né? E, de fato, o que está por trás dessa pergunta? Ajuda eu. Vamos lá, o que está por O que trás da está pergunta? por o quê? trás da pergunta dessa Vende dinâmica? gelo pro Vender, esquimó? vender gelo para esquimó, vender um ventilador pro moço que mora lá no esquimó. Sua criatividade de criar uma situação De venda, De por venda. exemplo. é a sua criatividade. A sua capacidade de ser Não criativo. importa o que eu vou Foi falar. o que o Requini fez com a gente na convenção. O que ele Exato. fez? Ele pôs dinâmicas aleatórias lá, nós tínhamos que fazer nosso pitch, com uma frase ali naquele momento, totalmente desconecta. Desconecta Pra com os quê? O assuntos. improviso. Quem fala por improviso hoje, quem sabe sair numa situação, o cliente vai te colocar ali bem numa situação, numa saia justa, Aham. você ter a habilidade de sair daquilo. Gente, olha, E não quem que você tá vai aí, que vender tá assistindo gelo a para gente, esquimó. ó, quem tá aí assistindo a gente que é do RH, gente, nada contra, mas é que eu sofria, realmente, eu tenho crenças limitantes com as dinâmicas, principalmente porque no tete a tete eu ia bem. Eu só não ia bem, sabe aonde? Na pergunta. Cite 3 defeitos. Aí lascou, né? Como é que eu vou Lu. falar mal de mim? Olha só, a Maísa é nossa parceira, né, da RD Soluções RH, conta com a aplicação do DISC da empresa da MAP. E olha só como isso é importante demais no processo seletivo também. Me chamaram para fazer um processo seletivo para a área de finanças, só que eu já tinha feito esse trabalho que eu te falei. Fui lá, conheci a empresa, conheci um pouco dos funcionários, do perfil. A área de finanças? Tá, mas você tem uma pessoa aí da área de finanças já, mas ela está em outra área. Ela está fazendo um trabalho que não tem nada a ver com a atividade dela e você pode aproveitá-la muito melhor se você transferir ela desse setor e contratar uma outra pessoa para o lugar dela, onde ela não está saindo muito bem. Isso é uma diferença do nosso trabalho, Caraca. é identificar o Que perfil. demais. Isso é E perfeito. você faz muito isso, né? Nós fazemos Gente, isso. o trabalho da Maísa nesse sentido é muito legal. Sabe a empresa que está passando por uma fase de contratar e demitir frequentemente? Cara, essa mina aqui... Maravilhosa. Não, porque, começamos com um bom processo de contratação, fundamental. Agora, de nada adianta se passou. As meninas ali, a Raquel e a Rô, fizeram um trabalho excelente, entrevistaram, trouxeram um candidato, né, bom para minha empresa. De repente, essa pessoa cai dentro da minha empresa e aí? E aí? Né? Tem a segunda etapa. Pra gente fazer essa pessoa ficar ali, reter esse talento, a tal da rotatividade, né? Isso acaba impactando. Tem 2 motivos, né? Ou contratação errada, né? Se não passou pelas meninas aqui, tem grandes chances de não ter tido uma boa contratação. E segunda causa da rotatividade é o trabalho, a cultura da empresa, os líderes da empresa. Então, é um trabalho onde nós atuamos no desenvolvimento dessas lideranças que, assim, agora até não sei o dado específico, mas uma porcentagem muito alta da influência do desempenho das pessoas dentro de uma corporação é a sua liderança. E aí, às vezes a liderança é promovida Eu de sou uma ótima forma... líder, mas eu não sou uma boa líder. Consegue entender isso? Não. Eu nasci para ser líder. Não. Eu sou ariana. Brasil a mandar. Eu sou ariana. Eu nasci para ser líder. Eu posso não ser a chefe, eu posso não ser a dona, mas eu nasci desde pequena eu sou líder. Você é. Eu era, gosto também. Você é eu tenho o natural. arquétipo de líder. É da natureza. Mas eu não também. sou uma boa líder.
Mas aí que entra o autoconhecimento. Não sou o uma teu boa líder. Eu desenvolvimento. perco a paciência. Por exemplo, eu como líder lá na Maimar, que foi a empresa que eu atuei por 5 anos na gestão. Eu entrei ali como líder, né? Porque eu já entrei de sócia, né? Já entrei de... Nossa, piquem. Não, Piquem. sabe aquela coisa assim, empresa familiar, já entrei de sócia. E aí, eu sempre tive isso em mim, muito de liderança. Mas sem o outro lado. Porque uma coisa é você ter essa natureza que já te leva para isso, outra coisa é você desenvolver os talentos para isso. Desenvolver esses talentos. Você me ajuda com isso? E é justamente nesse ponto que a gente vai ajudar os líderes a se desenvolverem, para eles ajudarem as pessoas. Eu tô muito bem amparada aqui. Tu entendeu como é que é? Ó, tu entendeu como é que é a coisa? Replica. Nós ajudamos os líderes a ajudar as pessoas que estão sob sua liderança a se desenvolverem. Os líderes têm que identificar esses potenciais talentos, eles têm que trabalhar. Porque assim, ó, uma coisa é você estudar conhecimentos técnicos. Tu compra um curso, tu vai lá e tu faz. Agora, comportamentos. Como é que você... Inteligência emocional, né? Como é que você ajuda a desenvolver a inteligência emocional? É o seu líder, o líder da sua empresa, fazendo esse trabalho com as pessoas. Para isso, onde é que a gente precisa começar? Nessa liderança. A gente precisa desenvolver ele, precisa abrir a mente, dar ferramentas para ele. E o diz que a nossa ferramenta ali é uma ferramenta que vai levar para esse caminho do desenvolvimento. Então, a gente precisa, o líder precisa fazer esse papel, ajudar. Porque, por exemplo, se eu tivesse uma líder lá quando tinha uns 22 anos, e que me ajudasse a ver que o meu potencial é este, encurtar do caminho para mim. E aí eu fui de um lado e pro outro, porque eu tava perdida. E eu não tinha... E como eu tinha essa mania de querer estar na liderança, era difícil eu ser subordinada, para que... Eu também não era muito acessível. Não era acessível, que nem tu falou antes, Rô. Baixar o nosso orgulho, baixar o nosso ego e escutar as outras pessoas falando. Sim. Então, eu não tinha muito essa acessibilidade, né? Graças a Deus, agora a gente aprende a descer lá embaixo. Não é nem questão de descer, mas eu acho que é questão que o outro sempre tem algo, por mais que a gente saiba, a gente nunca sabe tudo. Com certeza. Alguém sempre vai ensinar, e ela pode ser superior Amém. ou não. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Superior a você na empresa ou não. Sabe? Sempre alguém tem algo para te ensinar. Com e certeza. a humildade está aí. De você falar, caramba, isso eu não sei. Porque eu acho que esse é o problema. As pessoas, a maioria fala assim, não, porque você sabe que esse microfone, ele é sem fio? Aí você vai falar, aham, eu sei. Na verdade, não, você está procurando fio ainda. Mas você não baixa a guarda para falar, não, eu não sei por que esse microfone não tem fio. Como que você conseguiu fazer isso, Lu? Nossa, interessante. Você entendeu? Porque eu acho que é isso, as pessoas acham que sabem tudo. E que triste, é tão gostoso aprender. Esse é um lado que eu tenho muito. Eu gosto de escutar o outro, eu gosto de aprender. Ah, eu aprendi, mas Mas eu falador, sou né? boa líder. Você, então, já tem uma das principais características que um líder tem que ter. É escutador. Mas eu não sei, às vezes a minha comunicação é errônea. Eu acho que eu penso uma coisa, minha boca fala outra, e eu acho que a pessoa está entendendo o que a minha cabeça falou. Então, quando você falou mais de Entendeu? 3, eu acho, a resposta está no autoconhecimento. Exato. Autoconhecimento. Gente, olha, posso falar? Para a gente encerrar, porque eu avisei. 4 mulheres, líderes, né? Porque cada uma aqui tem Natureza. seu estilo de liderança. Fazendo um podcast, gente, aqui vai para uma 3 horas, assim, da gente ainda Tranquilo. falar um pouquinho. Eu queria, então, para a gente encerrar esse, porque elas vão voltar, porque eu quero voltar nesse assunto de crença limitante contra o RH. Mentira. Elas vão passar dicas para vocês que precisam, que estão em processos seletivos, ou até mesmo para a sua empresa, que precisa terceirizar, ou que precisa daquela ajustadinha no departamento pessoal. E também a Má vai falar sobre essa parte de gestão, que é tão importante, a liderança. Bom, ela já deu aqui bem uma amostra grátis do quanto é importante também você saber ser um bom líder. Agora vamos fazer uma coisa, Nexus? Vamos. Quero um pitch de 30 segundos da sua empresa. Deus do céu. Ai, Valendo! valendo. Nós ajudamos você, empresário, que está com dificuldade com as pessoas. Pera, vamos de novo. Olha para aquela câmera ali, Ai, ó. tá. 3, 2, 1. Então, esse... Ai, agora me perdi. Calma, vai.
Então, você, empresário de pequenas e médias empresas, que está com problemas com pessoas, seja fofocas, rotatividade, nos chamem que nós podemos ajudar você a transformar esse desafio em grandes oportunidades financeiras para a empresa. Muito bem, Roberta. Bem, você já ouviu falar, né? O currículo contrata e o comportamento demite. E que tal você não passar por isso? Nós, da RD Soluções RH, temos um recrutamento que nós chamamos assertivo, perfeito. Como nós mapeamos tudo que você precisa, conversamos, damos consultoria. Nós não somos agência, somos uma solução para quem quer contratar da maneira correta. Raquel. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Conte conosco, ARD Soluções RH, somos humanos. É isso mesmo. Agora eu vou fazer meu pitch para você que está aí nos assistindo. Essas cadeiras ou essa cadeira está aqui aguardando você para falar sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, sobre a sua história de vida, não importa. A Full HD convida você a sentar aqui e gravar o seu podcast sendo entrevistado por mim. Maravilhosa! Gostaram? Então, ó, gente, o programa de hoje fica por aqui, mas elas vão voltar brevemente, porque ainda tem tanta história pra gente falar, tanta dica para passar para vocês, que vocês vão curtir muito. Eu tô achando melhor a gente criar um podcast separado do Full HD Convida, virar um outro... Empreendedoras da pandemia. Já temos empreendedoras da pandemia. Pronto, e a gente só focar... O que vocês acham? Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar. Beleza, gente. Um beijo, Beijo, até o beijo. próximo. Lindo.